Altamiro Borges, que é jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, já está aqui com a gente. Miro, tudo bom com você? Oi, Thalita, tudo bem? Você? Tudo tranquilinho, apesar de tudo? Tudo bom, apesar de tudo. A gente esperando, né, com muita expectativa, um desfecho para essa história. A gente já tem há 2 semanas quase, né, comentado sobre esses desaparecimentos, sempre com muita esperança, né, mas parece que esse cerco vai se fechando. E eu queria, inclusive, conversar com você, né, especular um pouquinho em relação a todas essas informações, Miro, porque o que a gente sabe é que tanto o Pelado como o dos Santos, eles praticavam a pesca ali, né? Então, e não se sabe se era uma pesca feita de modo legal ou não. Em terras indígenas, ela seria ilegal, né? E há a suspeita de que isso poderia estar acontecendo, quando, inclusive, há um vídeo, né, mostrando que eles teriam sido vistos por Dom e por Bruno ali fazendo essa pesca de forma irregular, ilegal. Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre essa situação, né, que a gente já vem denunciando. Ontem eu conversei com o Silvio Catiabava um pouquinho aqui sobre também todas as... Como que eu posso dizer? Toda a ganância internacional nessas terras, né, nessas terras indígenas por conta de mineração, da própria pesca. Enfim, é uma área de muita irregularidade, né? E, junto a isso, a fala de Jair Bolsonaro, agora há pouco, agora mais cedo, né, que disse, deixa eu até aqui recuperar, olha só a fala de Bolsonaro, ele disse assim, olha, que o Dom Phillips era mal visto na região porque fazia muita matéria contra garimpeiro. Mais uma fala super infeliz, né? Ele abre a boca e solta essas barbaridades. Então, assim, queria te ouvir um pouquinho sobre essa situação e a análise que você faz desse momento em especial. A fala do Bolsonaro é do Bolsonaro, né? É um homem que defende tortura, é um homem que defende morte, é um homem que, né, defende garimpo, liberar garimpo, defende liberar mineração, né? É um cara que não tem nenhum compromisso com as comunidades indígenas, sempre ao contrário, sempre tratou mal. Eu lembro uma fala dele dizendo que sentia inveja dos militares dos Estados Unidos, porque lá eles dizimaram todos os indígenas e aqui nós não dizimamos, né? É a fala desse cara, né? Que é uma fala de desrespeito total à vida, né? Sem empatia nenhuma, né? A morte, tudo bem, não tem uma ordem direta do Bolsonaro, né? Juridicamente, o Bolsonaro não é culpado pelas mortes, se forem confirmadas, do Dom e do Bruno. Mas o Bolsonaro é indiretamente responsável, porque ele estimula esse clima no Brasil. Ele estimula madeireiras ilegais, mineradoras ilegais, pesca ilegal. Ele estimula. Ele, ao invés de estar preocupado das Forças Armadas estarem defendendo as divisas, estarem defendendo a soberania do país, né? Os milicos... Cadê os milicos? Cadê o comando da Amazônia? Cadê os milicos? Essa terra virou terra de ninguém, controlada por bandidagem, né? Agora a gente fica sabendo que tem ação, inclusive, de cartéis internacionais de droga. Quer dizer, o que está havendo? O que está havendo? Então, diretamente, o Bolsonaro não pode ser responsabilizado, né, pelo que está ocorrendo, pelas possíveis, esperamos que não, né? Estamos todo mundo aqui torcendo, todo mundo angustiado, né? Esperamos que não seja isso, mas pelas possíveis mortes do Dom e do Bruno, né? Ele não pode ser acusado, mas indiretamente ele é o grande responsável, né? Eliane Brum escreveu um artigo hoje que é um artigo potente, né? Eliane Brum é uma das jornalistas mais respeitadas internacionalmente, né? Os artigos dela sempre têm muito impacto na mídia mundial, né? Ela escreveu: Dom e Bruno possivelmente estão mortos. São as mais recentes vítimas da guerra liderada por Bolsonaro contra a floresta, seus povos e todos aqueles que lutam em defesa da Amazônia. O desaparecimento de Dom e Bruno é apenas a mais recente violência da Amazônia aprisionada nesse país que chamamos Brasil, governada por um defensor da tortura, da execução, da ditadura, um homem chamado Jair Bolsonaro.
estamos em guerra. E isso não é retórica. Nós estamos em guerra. Né? O Bolsonaro é responsável por isso. Né? O próprio desleixo dele, quer dizer, ele fica acusando as vítimas. Né? O sujeito realmente é um ser vil, é um ser... Né? É o que disse o Pochat ontem. Né? Isso não é gente, isso é um verme. Isso é um verme. Ô, Miro, em relação a essa fala em especial, eu estava ouvindo agora, acompanhando a Globo News e o Paulo Guedes, comentarista, ele falava também sobre uma intenção de Bolsonaro em mudar de foco, porque primeiro se falava que essa emboscada teria sido feita contra Bruno, por tudo que ele representa, por ser um indigenista, por ser alguém que atuou bravamente ali na região, né, que despertava, inclusive, esses ataques, né, foi exonerado por conta de uma ação muito bem sucedida ali de fiscalização da pesca. E quando o Bolsonaro fala sobre Dom, não era mal visto porque escrevia contra o garimpo, ele muda o foco, ele tira o alvo ali das costas de fato, do Bruno e coloca no Dom. Dom, por mais conhecido que seja, por ser um jornalista reconhecido internacionalmente, não sei se ele tinha essa fama ali dentro daquele território, né? Eu imagino que, de fato, uma emboscada teria sido contra Bruno por tudo que ele representa. Mas é isso, Bolsonaro não quer falar sobre a FUNAI, ele quer arranjar outros motivos para tirar o foco ali dessa questão, dessas críticas, inclusive, que você tem feito aqui com a gente, que a gente tem levantado. Eu acho... Ele vai atirando para todos os lados, né? Ele vai atirando, não sei se ele tem pesquisa, se ele tem quales para medir qual é o efeito dessas coisas, né? Ou se é daquele jeito treslocado, amalucado, aloprado do presidente da República, né? Ele atirou no Bruno que foi exonerado, é bom a gente sempre relembrar, pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Na época do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? O Bruno que é uma referência, né? Na defesa das comunidades indígenas, na defesa da floresta, né? É uma referência. Ele primeiro atirou ali, atirou no Bruno. Só que é isso, teve uma reação imediata. Inclusive, os próprios trabalhadores da FUNAI estão ameaçando fazer greve contra os absurdos que foram ditos, né? Contra a tentativa de desqualificar. Agora ele atira no Dom, mas também é um outro tiro, vamos ver a repercussão, porque isso repercute internacionalmente. Mais uma vez, o Bolsonaro mostrando que ele gosta mesmo da censura, né? Ele fica com esse discurso de liberdade de expressão. O discurso de liberdade de expressão do Bolsonaro é a liberdade de expressão das fake news, das mentiras. Ele é um inimigo da liberdade de expressão. Então, ele se volta contra o jornalista. Quer dizer, o jornalista estava falando mal do Brasil no mundo. Ele estava reportando o que ocorre na região. Que negócio é esse? Então, não pode fazer a crítica, né, de ações ilegais de mineradoras, de madeireiras, não pode fazer a crítica, né? Então, o Bolsonaro tenta, inclusive, posar aí, ele volta com aquela tese de que ele é um patriota. Patriota nada, esse homem não tem nada de patriota e, lamentável dizer, as Forças Armadas Brasileiras, mais uma vez, estão demonstrando que perderam há muito tempo qualquer senso de patriotismo, qualquer visão nacionalista. Não tem compromisso nenhum com o Brasil. Não tem compromisso nenhum com o Brasil. Tem compromisso com gastos elevados. Aí tem compromisso, sim, né? Então, eu acho que ele vai atirando, ele vai testando, né? Onde o discurso dele consegue enganar mais a gadaiada, onde consegue enganar mais os seus seguidores, né? Agora, eu acho, nesse caso, ele ir para cima do jornalista, não era só jornalista do The Guardian, né, que já é um veículo respeitadíssimo internacionalmente. O Dom era correspondente do The Guardian, mas escrevia para vários jornais. Era um jornalista muito, muito conhecido, né? E conhecido como uma das pessoas que mais entende da região, né? Passou a viver no Brasil, inclusive, né? Esse ataque, eu acho que só reforça também a repercussão negativa no mundo, né? Foi o Boris Johnson que fez uma fala ontem dura sobre esse negócio, que está preocupado, tal. E olha que o Boris Johnson até deve gostar um pouco do Bolsonaro, porque é mais ou menos no mesmo time de demagogos de extrema-direita, né?
Mas isso só vai repercutindo mais internacionalmente, né? Então, eu acho que ele está testando, né? Está testando. Sempre, a gente sempre fica naquela, será que esse sujeito já não está sabendo de coisa que nós não estamos sabendo? Né? Porque é muito estranho como que está sendo a apuração desse episódio, né? São 11 dias, se eu não me engano, hoje, não é isso, Thalita? 11 dias... Essa falta de informação abre muita brecha para especulação, né? Foi o que a gente comentou aqui na segunda-feira. Quando a embaixada ali em Londres, brasileira, dá informação sobre ter achado corpos amarrados em uma árvore e depois a Polícia Federal volta atrás em relação a essa informação, é muito desencontro de informação. Nos levanta essa dúvida, de fato, de eles quererem esconder, trabalhar melhor com essas informações antes de divulgá-las. Miro, duas coisinhas. Primeiro, deixa eu fazer uma correção. Eu falei que o comentarista da Globo News é o Paulo Guedes, não, é o Otávio Guedes, né? Deixa eu fazer essa correção. Ontem teve a greve de 24 horas dos funcionários da FUNAI. De fato, eu conversei com a Andréa da INA, né, que é Indigenistas Associados por aqui. Ela falou que eles estavam ali na porta do Ministério da Justiça para serem recebidos pelo ministro, pedindo, né, essa audiência, mas não estavam sendo recebidos, tinha uma pauta ali bastante completa. Na ocasião, ela falou, inclusive, sobre como Bruno é um gigante para eles, indigenistas, né? Como é uma referência de trabalho, de ser humano. É muito importante, porque a gente passa a conhecer o Bruno hoje, mas entre os dele, entre quem trabalha com essas causas, ele é um nome fenomenal, né? Bruno Pereira. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, enquanto o mundo todo está querendo saber, né, sobre os desaparecimentos, está todo mundo acompanhando de muito perto, inclusive hoje, né, que essa testemunha está sendo levada ali pela Polícia Federal para esse local, e a gente tem expectativa de respostas. Vamos ver o que Bolsonaro está fazendo? Dá uma olhada. O presidente Bolsonaro e o ministro da Justiça, o Anderson Torres, eles estão ali no Palácio do Planalto, sancionando um projeto de lei que dá título de capital nacional da moda infantil a Gaspar, em Santa Catarina, e que denomina o viaduto entre a BR-101 e a BR-262 em Cariacica, no Espírito Santo. É isso que ele está fazendo. Miro, tem tanta coisa mais urgente no nosso país. Eu fico besta. Seria piada se não fosse tão triste ter que dar uma notícia como essa. Mas esse é o comportamento dele, né, Thalita? É triste, né? Você, em plena pandemia, com centenas, milhares de mortes dia, com aquelas cenas horripilantes no Amazonas de falta de oxigênio, e esse sujeito estava passeando, né? Esse sujeito, é isso, né? São 3h30 que ele trabalha, é isso que é o levantamento, né? Esse sujeito estava passeando, né? Esse sujeito, ele não tem nenhuma empatia, ele é um ser vil, é isso. O Porchat tem razão, isso é um verme, isso não tem sentimento humano, ele não é gente, ele é subgente. Isso, novamente, o Porchat que diz. Então, não tem nenhum sentimento de empatia, quer dizer, as famílias, toda a comunidade na região sofrendo, no mundo inteiro, todo mundo perguntando, cadê Dom, cadê Bruno? Não é isso? Manifestações em vários países, a ONU se pronunciando, e o sujeito fazendo isso. Não tem nenhuma empatia, ele não tem nenhuma preocupação com o ser humano, ele realmente é um homem da morte, ele é um homem do ódio, né? Foi nisso que nós chegamos no Brasil, eleger esse sujeito, essa subgente para a presidência da República, né? Então não tem. Você disse que esse ministro da Justiça estava também nessa atividade? Anderson Torres está na atividade junto, como se não tivesse o assunto mais importante para lidar nesse momento, com a Polícia Federal ali, na busca pelos corpos. Esse Anderson, foi outro dia, acho que foi o Chico Alves na Folha que falou, esse Anderson é um ser submisso, é um vassalo, ele é pior do que o Pazuello. Lembra o Pazuello, aquilo que o chefe fala, a gente faz, né? Ele manda e eu obedeço, né? Pazuello em plena pandemia, naquela desgraceira toda, né? O Chico Alves falou, o Anderson, esse ministro da Justiça, é pior do que o Pazuello, porque ele é um puxa-saco, esse cara só... O cara deu título de defesa das comunidades indígenas para o Bolsonaro, deu uma medalha para o Bolsonaro. Pode um negócio desse. O sujeito é um desqualificado. É o sujeito que na Polícia Federal, né,
na Polícia Federal, tomou várias atitudes para esvaziar o papel da Polícia Federal, várias trocas de comando da Polícia Federal, inclusive na Amazônia. Né? Esse Anderson estava, essa semana, lá em Orlando, junto com o Bolsonaro, numa motociata, que aquele foragido, aquele blogueiro criminoso bolsonarista, Orlando Santos, participou. O Orlando Santos fez questão de publicar um vídeo no Instagram mostrando a presença do ministro da Justiça, ou seja, o ministro da Justiça, numa atividade com um foragido. Esse é o Anderson. Esse é o ministro da Justiça que nós temos. Realmente o Chico Alves tem razão. É pior do que o Pazuello. As substituições no governo Bolsonaro são sempre para pior, é impressionante. Quando a gente pensa que não tem mais ninguém com um currículo tão ruim, aparece um sujeito pior ainda. Né? Esse Anderson é isso. Né? Então é um papel, quer dizer, esse cara devia estar totalmente voltado a resolver esse crime, né? Esse crime que a gente continua na torcida, na esperança que não seja, né? Que não tenha causado a morte, mas cada vez isso diminui mais, essa esperança. Né? Esse sujeito devia estar com todo o foco voltado a essa investigação, está preocupado com isso. Esse sujeito não pode ficar dando risadinha por aí. Né? Isso, inclusive, é a imagem internacional. Você imagina uma cena dessas que você mostrou, rodando o mundo. O que o ministro da Justiça está fazendo em plena crise do desaparecimento, né? De um jornalista e de um indigenista. Olha o que esse ministro está fazendo. Né? Esse é o ministro da Justiça que nós temos. Realmente é um vassalo, como diz o Chico Alves na Folha.